Boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão espírita na nossa Casa Espírita da Associação Cultural Espírita Mudança Interior, que se situa em Portugal, na cidade de Valdecambra, no centro-norte do país, onde sempre a esta hora, às sextas-feiras, semanalmente, nos vimos reunindo para refletir sobre um tema espírita. Hoje escolhemos refletir sobre um tema que corresponde a uma afirmação de Jesus que vem expressa no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, entre os versículos 1 e 3, aqui temos 1 e 3, diz lá: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isto é tirado de uma conversa que Jesus tem com Nicodemos e que indicia as questões da reencarnação. É, pois, esta análise que hoje iremos fazer, iremos pegar nesta afirmação de Jesus, iremos analisá-la com olhos filosóficos e científicos com a particular natureza do Espiritismo. Mas isso a seu tempo, para já, ia desafiar o nosso querido amigo António Soares para, em nome da nossa Casa Espírita, dar as boas-vindas. António? Olá, boa noite, João, boa noite, Eric, e a todos esses companheiros e amigos. Boa noite para todos, em nome da ASEM e o meu nome também. É com alegria, mais uma vez, que nos encontramos aqui, mais uma sexta-feira, para então, como disse o João, darmos seguimento a mais um tema doutrinário. Que ele nos traga algo de positivo para a nossa evolução. É esse o objetivo, é essa a função do Espiritismo, a evolução moral do ser humano. E então, para isso, vamos ouvir aquilo que o João preparou para nós. E antes, tanto de darmos início ao estudo, a esta partilha de ideias também que podemos comentar, interagir, seria bom que cada vez mais houvesse essa interação. Então vamos pedir ao Eric para nos entregar à espiritualidade, para que possamos absorver todas essas boas vibrações que eles têm para nós. Muito obrigado, João, Antônio e a todos. Então vamos à pressa. Deus envie para nos auxiliar essa noite os bons espíritos, que os bons espíritos possam nos enviar seus bons fluidos salutares, que o nosso anjo da guarda, espírito protetor, que tem a missão de velar por nós nessa existência, possa estar ao nosso lado, nos intuindo, nos aconselhando. Que os bons espíritos possam estar ao lado do João, para que ele possa ministrar a melhor palestra possível. Que possamos aprender cada vez mais dessa doutrina consoladora, desse Consolador prometido pelo Cristo, e que possamos continuar progredindo cada vez mais em direção a Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que possamos ficar em paz essa noite e que tenhamos em mente a caridade tal qual Cristo nos ensinou, na benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E que possamos cultivar a virtude da caridade e do amor ao próximo. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja.
Graças a Deus. Muito obrigado, querido Eric, por esta linda forma de começarmos os nossos trabalhos com o nosso pensamento tranquilo, o nosso coração repleno de boas energias e então, animados destas boas energias, desta harmonia que deve sempre reinar entre os irmãos, espíritas ou não, os irmãos filhos de Deus, então vamos lançar as mãos à nossa obra de hoje. Como vos dissemos, propusemos-nos refletir sobre este dito, esta afirmação de Jesus, numa conversa que ele tem com Nicodemos. Vamos começar por recapitular essa conversa exatamente. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ora, é exatamente esta afirmação de Jesus a Nicodemos que vamos nós refletir. E o Espiritismo também a analisou, Kardec a analisou, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos rever essa parte. É um dos ensinamentos, está inserida dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, está inserida naqueles capítulos que agrupam o chamado ensino moral baseado na referência de Cristo. Ora, o que nós aqui ouvimos dizer a Nicodemos, primeiro, era que tu tens que ser um homem de Deus para fazeres o que fazes, dizeres o que dizes com essa sabedoria e esse conhecimento. Tens que estar próximo de Deus. A que é que nos soa isto dentro do Espiritismo? Quem são estes homens de Deus? Nomeadamente, por exemplo, no Livro dos Espíritos, quando se fala das leis morais, da lei natural em geral, diz-se que a lei natural vem impregnada na nossa consciência, mas para nos avivar essas recordações e para podermos rapidamente evoluir, também Deus se serve dos profetas, que vai enviando de quando em quando à Terra. Ora, profetas são seres mais evoluídos que nós, que nos vêm trazer, é como um mestre, é como um professor na escola. Então, quando Jesus pergunta: quem dizeis vós que eu sou? Bom, realmente, de acordo com o Espiritismo, é um profeta, é o profeta maior, é a referência maior que até agora conhecemos que tenha vindo à Terra. Mas, claro, estas afirmações, para que elas sejam melhor apreendidas, têm que ser absolutamente compreendidas. Ou pelo menos fazer-se um esforço. E não apenas porque um determinado profeta diz alguma coisa que se vai crer nisso. Moisés também era um profeta e, para além dos 10 mandamentos, disse quase outros 600 afirmações que caíram no desuso. Portanto, nós temos sempre que poder raciocinar, racionalizar a nossa fé, solidificá-la com a razão. Então nós temos que filosofar, temos que encontrar as justificações racionais para essas afirmações, para fenómenos que a gente observa. É por isso que o Espiritismo é uma filosofia, porque
investiga, começa por investigar racionalmente, como é o exemplo desta afirmação de Jesus, em que se baseia, em que justificações filosóficas, racionais, se baseia isto. E nós vemos, por exemplo, Jesus Cristo a dizer que João era Elias e que João Batista, e que não se tinham dado conta dele. Ui, João era Elias. Então, espera, isto nascer de novo, o Espiritismo chama reencarnação. Muito bem, vamos revisitar filosoficamente, num segundo passo, vamos revisitar essa questão que a filosofia espírita até transforma numa das bases filosóficas da sua investigação. E claro, para garantir a segurança da investigação que se faz filosoficamente, a montante de todo e qualquer postulado científico, pois será melhor, e nós vamos exigindo isto nas sociedades do nosso dia, que se possa comprovar essas hipóteses, a hipótese, por exemplo, da reencarnação. Se comprovar, aí entramos no domínio da ciência, que é a crença verdadeira, justificada e comprovada, e então a nossa confiança, a nossa fé, a nossa crença muito mais reforçada está. E o Espiritismo, como ciência, se investiga filosoficamente as razões da existência da reencarnação, também a vem demonstrar, e no tempo de Kardec, fundamentalmente pelo controle universal do ensino dos espíritos, uma e outra vez confirmando as mesmas informações e as mesmas identidades de espíritos que haviam dito que tinham estado encarnados na Terra, dando dados muito precisos e concretos que fosse possível investigar. Mas, hoje em dia, hoje temos já outras ciências ao lado da espírita que já nos oferecem evidências muito tangíveis da reencarnação, nomeadamente nas áreas da pedopsiquiatria e das neurociências também. Então, é um pouco como dizer-se que quando Jesus dizia que Elias já veio e eles não o conheceram. Não o conheceram porque não havia evidências, pelo menos palpáveis aos seres encarnados, de que isso podia ter acontecido. Não havia registros, daí não havia capacidade de comprovar exatamente esta afirmação de Jesus, que tinha outro acesso, outro tipo de informação, a informação que lhe vinha também do mundo espiritual e da antiguidade e adiantamento de Jesus como Espírito. É este o caminho que vamos seguir para investigar, para refletir sobre esta afirmação de Jesus. Comecemos, pois, na questão dos profetas. Dizia exatamente, Jesus perguntou: quem dizeis vós que eu sou? E dizia Nicodemo: bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ora, isto é os profetas. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Isto encontramos logo no início da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando nos fala das leis morais, mas
logo no início fala não só das leis morais, fala de toda a lei natural ou divina, todas as leis que as ciências conseguem determinar ao observar os fenómenos da obra de Deus são divinas, porque explicam a obra de Deus. As leis morais explicam como bem proceder justificadamente. Tanto são divinas, de ordem divina, as leis da física, como as da biologia, como as morais. E então, logo nesse introito, digamos, nos é dito isto, que as leis divinas vêm impregnados na nossa consciência, nomeadamente as leis morais, mas que para mais rapidamente nós tomarmos consciência delas, porque há sempre um esquecimento em cada início de encarnação e podemos inclusivamente não ter feito ainda desenvolvimento suficiente dessa lei nas encarnações prévias, aparecem uns professores. Deus envia de quando em quando uns profetas, de que na nossa Terra, no nosso planeta Terra, no nosso mundo, até hoje o exemplo maior que nós conhecemos é o do Cristo, de Jesus Cristo, que é o referencial maior de como bem proceder. Ora bem, então, Jesus Cristo, nesta ascensão, é realmente um profeta, um ser mais adiantado que nós, um professor, que necessariamente fez o seu trajeto, foi aluno de outros seres mais avançados que ele, tal como ele agora está a ser mestre para nós. Mas não recebeu de Deus a perfeição, não foi criado perfeito, não. Ele é nosso irmão. Portanto, teve que passar pela fieira, e através do seu mérito, pela fieira das provas, e através do seu mérito chegar onde chegou. E teve que também ter profetas. É esta a ideia que o Espiritismo postula, analisa e verifica ser assim na história humana. E depois o Espiritismo não se basta pelas afirmações dos profetas, como já dissemos. Basta, eu dei há pouco um exemplo. Então, Moisés, para além dos 10 mandamentos, tinha mais 600 postulados. Mas hoje nem nos recordamos deles, só ficaram aqueles que realmente se veio a provar que tinham uma universalidade, que é os ditos 10 mandamentos. Os outros acabam por ser esquecidos. Portanto, o Espiritismo aparece com esta natureza investigadora. É preciso racionalizar tudo e mesmo também a respeito das afirmações de Cristo, que ainda por cima foram feitas de forma parabólica, com recursos a parábolas, algumas metáforas, porque não havia entendimento suficiente para perceber todos os conceitos que ele queria dizer, mais razão se coloca numa doutrina que investigue filosoficamente porque é que tem que ser assim. Porque é que vens de Deus? Porque é que aquilo que afirmas faz indiciar que és um enviado de Deus? Qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Muitas vezes, a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que as compreendem e menos ainda os que as praticam. O ensino dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, de sorte que ninguém possa alegar ignorância e todos possam julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Aqui está a razão de ser do Espiritismo. Kardec, com o apoio dos espíritos que o auxiliaram, espiritualidade superior que o
que o auxiliou, vem exatamente tentar racionalizar tudo aquilo que se vinha dizendo, mesmo as máximas de Jesus, outras afirmações de outros profetas, outras ideias de explicação de onde vimos, o que somos, para onde vamos. Portanto, e assim nasce o Espiritismo com esta vertente filosófica de base, que pretende justificar, racionalizar a nossa fé. No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, se formos ao capítulo 19, que tem por título A Fé Move Montanhas. Estamos a estudar o 4, andamos mais para diante para o 19. E lá vem um parágrafo, o parágrafo 7 diz assim: fé inabalável é tão somente aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade. É para isto que o Espiritismo existe, para reforçar a nossa fé. Até ao ponto, naqueles conceitos, que pode de chegar à comprovação, à ciência. Por isso é que Kardec, nas duas únicas definições que nos deixa do Espiritismo, e elas vêm escritas logo aqui no preâmbulo desta obra fundamental, de entre as 11, dos 11 títulos da codificação fundamental, o que é o Espiritismo, é uma das obras de iniciação, ela vem com as duas definições que nos deixa. A mais abrangente é esta, fala na vertente científica e filosófica e no objetivo desta investigação filosófico-científica, que é as consequências morais. Mas consequências morais filosóficas. É preciso justificar porque é bem e o que é mal. Que à data de hoje é ética. Dentro dos ramos da filosofia existentes hoje, não é ética. Daí que nós poderíamos, resumidamente, dizer que o Espiritismo hoje, visto com os olhos de hoje, é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais, já que se obriga, como sempre se obrigou, a justificar o que é bem ou o que é mau. Como vamos agora justificar a procedência desta afirmação do Cristo? Queridos amigos, julgo que quanto ao entendimento que temos da natureza profética do Cristo, estaríamos bem para já. Passemos então agora a investigar a natureza filosófica desta afirmação. Porque é que, para se ver o reino de Deus, se tem que nascer de novo? Vamos investigar isto filosoficamente. Nesta mesma conversa com Nicodemos, em determinada altura, dizia-se: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Diz Cristo a Nicodemos. E depois havia uns que diziam que João tinha ressuscitado. Ressuscitar é retomar o mesmo corpo dos mortos. Outros que Elias tinha aparecido. E outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Bom, vamos lá ver o que é que o Espiritismo, na sua vertente filosófica, em que é que ele nos ajuda a entender melhor esta questão. Vejamos o que é que a tese espírita da reencarnação, para que é que ela serve, porque é que ela existe. Vamos rever. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito estão sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento moral da humanidade. É para isso que a reencarnação existe. É a melhor justificação para
a natureza imensamente justa de Deus. Se nós não tivéssemos reencarnações, não tivéssemos várias vidas, como justificar que uma criança que agora nasce numa das nossas maternidades, nosso hospital, venha a morrer passado uma hora por uma complicação congénita, enquanto nós temos dezenas de anos de idade? Seria injusto se só tivéssemos uma vida encarnada. Como justificar as diferenças? Se nós formos todos criados iguais, e é justo que assim seja, Deus, na sua justiça, não poderia criar nenhum beneficiado, nem sequer Cristo. Todos somos filhos de Deus, somos irmãos de Cristo, todos somos criados simples e iguais, e com a obrigação de cada um se desenvolver. Então, como é que, sendo nós todos criados simples e iguais, vêm uns mais avançados que outros? Porque é que vêm profetas. Se os profetas também foram criados como nós, mas num determinado tempo eles vêm a saber mais do que nós, como no caso do Cristo, como é que isto se explica se não houver encarnação? Foram de favor? Foram criados uns seres especiais de favor? Pois, filosoficamente, começa aqui a verificar-se a necessidade de haver a reencarnação. É a melhor justificação filosófica, em termos racionais, para estas questões de que estamos aqui a falar. Por isso mesmo se dizia que Elias já teria vindo, que era João Batista. Portanto, João Batista era a encarnação de Elias, não era uma ressurreição, era uma reencarnação. Isso começa a fazer sentido. Bom, mas a tese espírita que defende esta questão dá-nos aqui ensejo a que precisemos um conceito que filosoficamente é muito importante termos bem consolidado, porque tem sido ao longo do tempo alvo de interpretações dúbias e erróneas, que é: quem é que afinal reencarna? É o espírito ou é a alma? Temos que ver esta questão e depois percebermos também o que é que filosoficamente o espírito nos diz a respeito da reencarnação. Já vimos quais as razões, mas há efetivamente afirmações feitas pelos espíritos superiores e sancionadas pelo controle universal do ensino dos espíritos, que encontramos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, que nos falam disto. Falamos no Livro dos Espíritos, vamos também investigá-lo sobre estas questões de quem é que afinal reencarna, é o espírito ou a alma? São os dois ou como é que é? Bom, tal como nós fazemos nos nossos estudos, privilegiamos ao máximo a codificação fundamental. É sempre nela que nos temos que ancorar para depois nós, eventualmente, termos cabedal filosófico ou científico, uma opinião formada para ouvir, ler outras obras complementares depois da codificação. A codificação fundamental, como vocês sabem, são estas obras todas que aqui estão. São 11 títulos ou 22 volumes, uma vez que a Revista Espírita, que é uma destes 11 títulos, é um destes 11 títulos, pode encontrar-se ela sozinha com 12 volumes. Como as outras são monovolúmicas, são 22 volumes. Portanto, 11 títulos ou 22 volumes, e é Kardec quem o afirma neste catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, que ele deixa pronto e anexado ao último número da Revista Espírita que ele prepara, que é em vida, que é o de abril de 1864. É surpreendido pela morte a 31 de março e já estava pronto, e no dia 1 de abril sai para fora o periódico da Revista Espírita mensal, e anexo vem este catálogo racional, onde neste catálogo racional tem 3 partes. Se formos
desfolhá-lo, vamos verificar. Na primeira parte tem mesmo o título, Codificação Fundamental. E estão lá elencadas estas 11 obras que aqui estão. Nestas 11 obras, que são estas que aqui vemos, dispostas cronologicamente e que podemos ainda subagrupá-las em 3 grupos distintos por natureza, são as de iniciação, aquelas que têm ali uma estrela verde, por exemplo, que é o Espiritismo, tem as 2 definições do Espiritismo, o Espiritismo na sua expressão mais simples, resumo da lei dos fenómenos espíritos, as outras de natureza básica, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, esta obra que estamos hoje a estudar, o Céu e o Inferno, e a gente, que muita gente, pelo fenómeno da sinédica ou da metonímia, que consiste em trocar a parte pelo todo, considera que é a codificação fundamental. Não é a ideia de Kardec. Não sei de quem é, não interessa sequer para o nosso estudo, não é a ideia de Kardec. A ideia de Kardec é a codificação fundamental, é esta, que aqui está. Não são 5, não é o Pentateuco, não, são 11. Ou 22, se quisermos assim. E depois mais aquelas 3 especializadas, a Revista Espírita, a Viagem Espírita de 1862 e os Caracteres da Revelação Espírita. Olhando para estas obras, onde é que nós podemos ir buscar informação para sanar esta dúvida, se é a alma ou se é o espírito que encarna, ou se é o homem? Como é que é isto? Como é que é isto? Bom, em boa verdade, temos pelo menos estas 3 obras que aqui referimos agora. A primeira, cronologicamente, o Livro dos Espíritos, que essa realmente nos traz alguma confusão, mas é compreensível. É a primeira de 1857, sabia-se menos em 1857, quer Kardec, quer os espíritos que colaboravam com ele, do que em 59 ou em 64. Mas nestas 3 obras nós temos de informação suficiente para sanarmos esta nossa dúvida. Vejamos. Comecemos pela obra O Livro dos Espíritos, a mais antiga. Aqui está claramente cometida uma metonímia, uma sinédica. A mesma figura de estilo que leva muitas pessoas a afirmar que o Pentateuco é a codificação fundamental. As 5 obras básicas estão a tomar a parte pelo todo. Não. A codificação fundamental são 11 ou 22, como dizer. Portanto, e nós também, sobre esta questão da alma e de espírito, também temos está aqui cometida esta figura literária da sinédica. Está aqui também tomada o todo, que é o espírito, pela parte. É que o espírito inclui a alma, mas a alma é parte do espírito. Mas vamos ver de onde nasce essa confusão, porque é que nasce essa confusão e porque é que Kardec sente necessidade de vir a clarificar isto posteriormente. Pergunta 135 do Livro dos Espíritos. Temos-la aqui. A pergunta que é feita aos espíritos por Kardec é esta: se há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Portanto, Kardec já estava seguro que o homem era, no mínimo, constituído por alma e corpo, certo? Mas suspeitava que devia haver um outro elemento. Muito bem. E vem a resposta dos espíritos. Sim, há. O laço que liga a alma ao corpo. É uma coisa intermédia entre a alma e o corpo. Então, há aqui um terceiro elemento. Ok? Não se falou até aqui em espírito, certo? Muito bem. Depois pergunta-se, de que natureza é esse laço? E a resposta vem: semimaterial, isto é, de natureza intermédia, realmente, é para unir, liga a alma ao corpo, natureza intermédia, entre o espírito. Agora é que os neurónios vão bater mal. Espírito, o que é isso do espírito? Não será a alma? Então não estava dito que o laço liga a alma ao corpo? Então não devia estar aqui onde está escrito espírito, não devia estar escrito alma? Não é o mais correto? Filosoficamente acho que sim, não é? Mas pronto, então a gente vê assim,
Mas a gente olha para ali, está ali aquela palavra, o espírito. Bem, então isto quer dizer que a alma é sinónimo de espírito? Vamos para diante. Estão a ver onde está a nascer confusão. Portanto, e ele depois diz, é preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Pelo tal laço que une a alma ao corpo. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria reciprocamente. Muito bem. E então, resume, os espíritos resumem, dizem assim, o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Uma, o corpo, ninguém tem dúvidas. Ser material, análogo aos animais, e animado, aqui ninguém tem dúvidas. Segundo, a alma. Ok, já se tinha na pergunta, logo na primeira pergunta, alma e corpo. Mas esta explicação que vem a seguir é que já começa a baralhar outra vez. A alma, espírito encarnado. Espera aí, e o que é o espírito? Como é que eu explico o que é a alma socorrendo de algo que eu não expliquei antes? E ainda por cima, espírito encarnado. Se é algo encarnado, tem um corpo. Então, mas se tem um corpo, é o homem. Espírito mais corpo é o homem. Certo? Certo? Então, estamos a raciocinar. Ok? Muito bem. Outra interrogação aqui. Muito bem. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito? É o tal laço, não é? O tal laço. Ok. Afinal chama-se perispírito. Então é alma, perispírito e corpo. Substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito. Como assim? Não é de primeiro envoltório à alma? Ele não estava entre a alma e o corpo? Como é que é o espírito? Lá está este tempo, outra vez que a gente anda aqui. Espera aí, de onde é que apareceu isto? E liga a alma ao corpo. Agora está certo. Então se liga a alma ao corpo, como é que está a envolver o espírito? Está a envolver a alma. De acordo? Muito bem. Tal num fruto, o germen, o perisperma e a casca. Bom, queridos amigos, aqui está a fonte da confusão. Já vos disse, temos que ser compreensivos. Estamos em 1857. O Espiritismo não é nenhuma obra perfeita. Esta obra levou 16 edições e isto nem nunca foi alterado, esta parte. Mas Kardec sente que isto também lhe ficou a morder. Os espíritos a dizerem-lhe isto e ele também se apercebeu que estava aqui uma confusão que até ainda se mantém por hoje. Então, particularmente esta da alma, espírito encarnado, mas espírito encarnado, se tem corpo, já não é alma nem é espírito, é homem, não é? Bom, e ele sente necessidade de vir clarificar isso. E clarifica mesmo. O problema é que as pessoas... Então, aquelas que só consideram o Pentateuco como a codificação fundamental, depois vão ter sempre esta confusão. Mas não, Kardec, logo passado 2 anos, em 59, na primeira obra de iniciação que ele publica, o que é o Espiritismo, ele vem clarificar. E reparai, aqui está, segunda parte do que é o Espiritismo, no item, o segundo capítulo, no parágrafo 14, olhem o que é que lá está. A união da alma, do perispírito e do corpo constitui o homem. De acordo. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Então pera, a alma e espírito não é a mesma coisa. Afinal, o espírito é a soma da alma mais o perispírito. Agora começa a fazer sentido. E vem uma observação. Não contente com isto, para não haver dúvidas, Kardec esclarece. A alma é, assim, um ser simples, isto é, pode existir por si próprio, simplesmente. O espírito é um ser duplo. Porque requer que exista a alma e o perispírito. E o homem é um ser triplo. Sim, porquê? Porque exige que tenha alma, perispírito e corpo. E depois esclarece que seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado deste princípio, alma, e do corpo fluídico, perispírito. Mas como não se pode conceber princípio inteligente isoladamente, isto é uma limitação nossa, portanto, que isto não pode deturpar a realidade, nem o perispírito sem ser animal inteligente, as palavras alma, isto é uma justificação porque se têm vindo a usar uma por outra. A alma e espírito são no uso indiferentemente empregadas uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo, sine do que uma forma de metonímia.
Do mesmo modo, por si se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias. Filosoficamente, portanto, justificadamente, pela razão, porém, é essencial fazer-se a diferença. Portanto, aqui diz Kardec, não contente com isto, 7 anos depois, em 1864, Kardec vem outra vez noutra obra de iniciação. Daí a importância das obras de iniciação que tem sido muito descurada. As pessoas começam a estudar o Espiritismo pelo Livro dos Espíritos e já viram que nesta questão vão ter problemas. Mas no Kardec também não diz para começar o estudo pelo Livro dos Espíritos, diz para começar pelas obras de iniciação. Diz isso no Livro dos Médiuns em 61. Mas reparai, voltemos à questão. No resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que é a obra de iniciação última, a mais adiantada, é a última que ele lança, a mais resumida, tem maior qualidade, tem as melhores ideias, como qualquer autor, ao publicar as últimas obras sobre o mesmo tema, é como se as últimas edições do mesmo livro. As últimas são mais amadurecidas. E ele diz, no parágrafo 4 do resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, diz isto: quando a alma está unida ao corpo, durante a vida, ela tem um duplo envoltório. Um pesado, grosseiro, destrutivo é o corpo. Está fora, como se fosse o casaco. Outro fluídico, leve e indestrutível, é chamado perispírito. Se isto era o corpo, aqui é a minha camisola, aqui a minha t-shirt seria o perispírito. E eu seria a alma. Ok? O perispírito é o laço que une a alma e o corpo. É por seu intermédio que a alma faz o corpo agir e percebe as sensações experimentadas pelo corpo. E ele termina. A união da alma, do perispírito e do corpo material, os três, constitui o homem. Daí ele ter dito em 59 que era o homem um ser triplo. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. Queridos amigos, creio que fica subejamente justificado que a alma é diferente de espírito. Então, quem é que encarna? Bem, o encarnado é o homem, certo? É ser triplo. Quem é que encarna? A alma sozinha não consegue encarnar. Porquê? Porque precisa do perispírito, que é o que vai permitir a sua ligação do princípio inteligente, que é a alma, ao corpo. Então, se precisa do perispírito, transforma-se em ser duplo, que é espírito. Então, quem é que encarna? Parece-me razoável concluir que é o espírito que encarna. Mas, claro, ele leva a alma consigo. Julgamos que estamos conversados sobre isto. Portanto, a alma realmente é o ser simples, porque também pode existir sem o perispírito. Provavelmente Jesus, antes de encarnar na Terra nesta missão de profeta, e era se calhar só ser simples, já teria cumprido as encarnações que tinha que cumprir, veio numa missão, e hoje ser-lo-á, isto é, nós só encarnamos para progredir, para o que nós vimos filosoficamente já demonstrado. Então, o que é que, e recapitulando o que foi dito, portanto, a alma é um ser simples. Quando já não precisamos de nos unir a um corpo, princípio de não precisa de unir um corpo para cumprir uma encarnação, para que é que preciso de perispírito? Para que é que eu preciso da t-shirt se está calor e eu não vou precisar dela? Não vou precisar dela. Ela só serve para me ligar a um casaco, não é? Se eu já nunca vou mais usar casaco, ou naquele sítio onde estou a morar já não coisa, então sou um ser inteligente. É isso mesmo que, de uma forma gráfica, agora recapitulamos e vamos aqui ver. Portanto, há 3 elementos, a alma, perispírito e corpo, de cuja associação assim nascem 3 seres capazes de existir. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo, e o homem um ser triplo. O que acabamos de ouvir é aquilo que há bocado lemos no que é o espiritismo, mas que vem refletido
no resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, na Revista Espírita, neste artigo de abril, porque o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas começa por ser um artigo da Revista Espírita, e que vem esclarecer aquela ambiguidade que nos deixava o Livro dos Espíritos na pergunta 135. Portanto, queridos amigos, de acordo com a filosofia e ciência espírita, quem encarna é o espírito. Porquê? Porque a alma sozinha não consegue. Tem que ter o perispírito. Então, sim, é o espírito que se vai unir ao corpo. Portanto, quando na pergunta 135 se estava a dizer que a alma é o espírito encarnado, então já tem corpo. Qual é o único ser que tem corpo? É o homem. Então estamos a dizer alma igual ao homem? Não. Estão a ver a confusão? Bom. Portanto, como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Portanto, quem é que se depura? E isto aqui nós ouvimos falar na alma, certo? Porque o perispírito é como se fosse uma t-shirt, que é diferente. É diferente se eu vou para um país muito frio, se calhar esta t-shirt fica muito grossa já, para ser um agasalho grande. Mas num país mais quente, se calhar já só é mais fina. O perispírito é retirado da psicosfera de cada mundo onde se vai encarnar, para se unir à matéria daquele mundo. Portanto, quer dizer que é descartável. Sai, o que se utiliza na Terra é de uma maneira, mas se formos para Júpiter, para Marte, é de outra natureza. Portanto, então ele não tem memória, não registra memórias, não tem inteligência, bem como o corpo. A nossa inteligência e as nossas memórias não podem estar em algo descartável. O que é descartável? É o corpo, o primeiro de todos, e é o perispírito. Então quer dizer que o nosso princípio inteligente, o nosso progresso, as nossas memórias, tudo o que aprendemos vai na alma. Então quer dizer que a inteligência e a memória estão na alma. Por isso, não é por acaso, nesta pergunta 166, aqui dito, a alma para depurar-se é a alma, não é o perispírito. Não é o espírito, quer dizer, porque o espírito só existe enquanto tiver perispírito. Se tirar o perispírito já não é espírito, é só alma, não é? Portanto, é a alma que leva toda essa informação e se vai depurando e vai trazendo para desencarnações, tendências, etc., e vai se aperfeiçoando. E por isso a reencarnação vai permitir que a alma se depure, que o homem se depure. Em termos filosóficos, era isto que queríamos dizer sobre a reencarnação. Mas, como estamos no domínio de uma ciência também, por necessidade exatamente de solidificarmos ainda mais a nossa fé, a ciência espírita apresenta evidências de que nós já existimos várias vezes, pelo controle universal do ensino dos espíritos e, hoje em dia, por outras evidências que, por exemplo, a pedopsiquiatria nos traz. Então, vejamos. Nesta conversa de Nicodemos, em determinada altura, surge esta afirmação. É verdade que Elias há de vir estabelecer as coisas, mas eu vos declaro, quer dizer, ainda há de vir outra vez, mas eu vos declaro que Elias já veio, era João Batista, e eles não o conheceram, antes fizeram Deus quanto quiseram. Portanto, e Nicodemos já estava baratinado com aquilo, e é natural, se até a nós nos pode hoje, com o nosso estado de adiantamento, passado 2000 anos, ainda ser algo não fácil de entender, o pobre homem diz, mas como é que um homem pode nascer sendo velho? Vamos ver o que é. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Recordo-vos algo que aqui escutamos, quando
Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito, né? O que é que ele queria dizer com a água? Bom, reportemos-nos há 2000 anos atrás e ao conhecimento científico que existia. Nesse tempo, o conhecimento científico apontava para que a vida, tal como se conhecia na Terra, toda ela provinha da água. A água era a fonte da vida. Okay? Era a ideia que havia. Daí, quando Jesus usa este termo da água, está-se a referir ao princípio material. E ele diz, não, mas tem que renascer da água e do Espírito. Tem estas duas naturezas. Bom, então, clarificando isto, olhemos o que é que estamos a falar. O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. Se até ao século passado a fonte mais forte de evidências científicas da reencarnação era a resultante do controle universal do ensino dos espíritos, e por isso o espiritismo era das poucas ciências que falava em reencarnação, com a credibilidade típica das ciências da observação, que é o controle, neste caso o controle universal do ensino dos espíritos, a validação das afirmações que se recebem dos espíritos, dessas inteligências que se manifestam e dizem, eu era fulano tal, eu já vivia aí na Terra, e verifiquem que digo quem é que eu era, onde é que eu estava, etc, não sei o que mais. Tal como Jesus dizia, mas o João Batista era Elias, e ele já veio, ainda há de voltar e tal. Mas enquanto Jesus dizia isto, as pessoas, porque é Jesus eu vou acreditar, convém nós justificarmos porque é que Jesus estava a dizer aquilo. E hoje, desde o século XX, e agora já pelo século XXI, começamos a ver outras ciências mais ligadas à tangibilidade, as ciências mais materiais, como é o caso da pedopsiquiatria. Por exemplo, este professor Jim Tucker é um homem que não é espírita, mas investiga na Universidade de Virgínia, há bastantes décadas já, investiga casos de reencarnação baseados em memórias de crianças de tenra idade que relatam com uma precisão enormíssima, uma vida anterior e até a forma como morreram. E mais, algumas apresentam uma marca de nascimento, uma deformação congénita compatível com a forma como tinham morrido. Perante isto só há duas hipóteses. Ou é a grande imaginação da criança, ou então é a reencarnação. Mas quando, ainda por cima, a estas memórias muito nítidas se associa uma marca de nascimento que comprovam aquilo que ele diz como morreu e vem marcado no seu perispírito e que é transmitido para a nova encarnação com reflexos no corpo, aí a tese de imaginação da criança cai por terra. E nós vamos ver uns casos desses a que vamos sujeitar a nossa razão. Vamos ver, por exemplo, desta investigação, não só do professor Jim Tucker, mas de um outro professor islandês, Haraldsson, professor da universidade também,
2 casos. Um caso de uma criança que está agora encarnada numa outra família, mas lembra-se da última encarnação na família prévia, e a família prévia ainda vive. Já são anciãos, já são mais velhos, mas ainda vive. E a criança, nascida nesta família, vem com recordações desses tempos e consegue descrever onde é que era. E este professor islandês, com toda essa informação que recolhe desta criança, a Diluxi agora, que era Shiromi antes, ok? Consegue ir encontrar com ela a casa onde vivia, os pais onde viviam, o local onde faleceu. Depois vamos ver um outro caso que, para além destas memórias, ainda soma uma marca de nascimento, que é um menino que afirma ter sido seu avô e que vem com uma deformação congénita compatível com a forma como o seu avô morreu. Vamos ver um caso de cada vez e todos nós vamos, com a nossa razão, ver que melhor justificação podemos oferecer que não seja a reencarnação. Olhemos para esta encarnação noutra família. A garota que ele vai encontrar chocou os pais quando disse que não era filha deles. Disse ter outros pais em outro lugar. She was saying that she had lived in a place near Tambula, and there was a stream there. She had fallen into a stream and drowned. Ela lembra que morreu afogada em um rio e que agora reencarnou. The day I died, I went to the stream to swim with a friend of mine. And then somebody pushed me. The next step in the investigation of this case leads us here to the Tambula temple, because Diluxi had spoken about it. Diluxi's parents decided to call the abbot living in this temple and ask him if he knew of any girl who had died in this area and who fit the description given by Diluxi. E recomenda que procurem o jornal local. Um amigo do abade, um jornalista, decidiu investigar o caso após falar com um monge. He went and interviewed Diluxi and the parents about what she had been saying about a previous life. It was then published a few days later. O artigo diz que ela viveu perto do templo de Dambulla. Algumas semanas após a publicação, o correio chega à casa dos Nissanka. Quando o carteiro entregou a correspondência, ele ficou surpreso em ver uma carta de Dambulla. A carta finalmente convenceu os pais de Diluxi. Eles iriam levá-la para o lugar onde ela acha que morreu. Haraldson se surpreende com a mudança assim que Diluxi vê sua outra família. É menos tímida e parece se encaixar melhor nessa família. Ela poderia ser esta garota reencarnada? පිල්ලා අපි ගෙදරට ඇවිල්ලා එයාගේ ඇඳුම් මැඳුම් හොයාගත්තාම පොත්පත් හොයාගත්තා අම්මා තාත්තා කියලා අඳුරගත්තා එයා ඉතින් ඉස්සර ආත්ම කරපු දේවල් හැම දෙයක්ම කිව්වා බලපුවාම මේ හැමදේම දැක්කහම ගොඩක් ආසත් හිතුණා අනේක මට මේක නිකන්. No fim do dia, Diluxi passeia com Haraldson para mostrar o lugar da sua vida anterior. Diluxi o leva para a pedra onde diz que brincou como Shiromi. É uma pedra chata, como ela descreveu. E este é o lugar onde Shiromi caiu na água. Diluxi está convencida de que morreu aqui. Que melhor explicação poderá existir para este fenómeno, comprovado pela coincidência das memórias da Diluxi, da atual Diluxi, relativamente à forma
como quando a Shiromi existia, faleceu. Portanto, são coisas tão íntimas, detalhes tão pequenos, como o sítio onde morreu, como morreu, onde vivia, os pais que tinha. Que melhor explicação poderá haver que reencarnação? Mas pode haver pessoas que dizem assim, bem, esta criança já é um bocadinho mais crescida, pode ter criado tudo isto e tal. Bom, então vamos baixar a idade. Vamos arranjar um caso de um menino ainda mais jovem em que não pode, a imaginação aí não cabe na nossa razão que possa colher, e ainda por cima com uma marca de nascimento compatível com a forma violenta como ele foi morto. Vamos ver este caso deste menino agora. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. Pensacola, a casa de Maria Hector. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. 12 people get lightheaded. Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3. And I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise. And I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat. And the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that is beyond memory or beyond chance. Então agora, queridos amigos, que ainda por cima que temos uma marca de nascimento, que a criança vem com uma malformação congénita no coração, exatamente no sítio onde entrou a bala que o matou na última encarnação. E vem com aquelas memórias todas. Para aquele detalhe dos gatos, do nome dos gatos, a falar com a mãe, que era sua filha, não é? Portanto, queridos amigos, perante isto, a minha razão, eu não tenho dúvidas nenhumas que estes relatos conscientes de vidas passadas, associados a marcas de nascimento como esta que vimos do Ian, do jovem Ian, compatíveis com acontecimentos nessa vida que têm essas memórias, por estas crianças de tenra idade, são uma evidência da reencarnação. Então, ela existe.
tal como Cristo tinha dito. Portanto, para vermos o reino de Deus, temos que renascer de novo, para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos e podermos aproximar-nos de Deus, temos que passar pelas fieiras da reencarnação, e aqui estão as evidências que nos ajudam a entender o que Cristo nos tinha trazido. Para vos trazermos esta palestra, nós consultamos todas estas obras que aqui vemos em cima. Nesta primeira linha estão obras da codificação fundamental, com exceção das obras póstumas. Nesta segunda linha estão obras de caráter científico das atuais ciências, da neuropsiquiatria, da neurologia, por exemplo, a consciência no mais além, no além da vida, depois da vida, de Pim van Lommel, que investiga experiências quase-morte. Este livro de Heralder Alsson, o investigador, aquele senhor islandês que investigou o caso da criança Shiromi Diluksky, os que partem entre os vivos. Este livro de Raymond Moody, Vida Após a Vida, nós não falamos nele, mas é um investigador americano também com muitos anos de investigação nesta área. Vida Antes da Vida, professor Jim Tucker, este pedopsiquiatra, que nós vimos investigar este caso do menino Ian. O Céu Existe Mesmo, de Colton Burpo, que é uma criança que sofre uma operação numa anestesia geral e vê uma irmã abortada que ele não conhecia, vê um avô, etc. E prova que há este princípio inteligente, a dita alma, não é? A dita alma que para se ligar ao corpo precisa do perispírito, transformar-se em espírito antes de ser homem, não é? O livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que também abordamos estas questões, nomeadamente quando falamos do espiritismo como sistema e falamos na reencarnação. Estes links que aqui estão são destes filmes que nós fomos recuperar extratos da internet. Nós, como habitualmente, estamos a transmitir em várias plataformas digitais, uma delas em YouTube, no nosso canal Espiritismo JG, e duas em Facebook, uma na página Espírita em Kardec, página de Facebook Espiritismo em Kardec, que é administrada pelo nosso amigo Eric, onde estamos também a transmitir em simultâneo, e outra na página de Facebook Espiritismo JG, onde nós agora iremos ver os vossos comentários, as vossas perguntas, mas se alguém houver que não se sinta à vontade para colocar o seu comentário, a sua pergunta num chat público, pois também tem à sua disposição este endereço de e-mail que aqui vem em baixo, espiritismo.jg@gmail.com, e poderão escrever-nos e nós trataremos de responder com a maior brevidade possível e com os parcos conhecimentos que temos. Mas, antes de irmos aos vossos comentários e eventuais perguntas, íamos desafiar os nossos companheiros aqui em estúdio para nos darem também a sua opinião, acrescentarem a sua verdade e sairmos ainda com uma verdade mais reforçada. E já começar por desafiar o nosso amigo Eric. Eric, por favor. Excelente, João, a exposição sobre esse tema, né? Eu queria fazer alguns comentários complementares sobre essa questão da reencarnação das escrituras, né? Como Kardec bem coloca, né, os princípios espíritas sempre estiveram na história da humanidade, né? Nas diversas religiões, nas diversas culturas, né? Nos escritos sacros e profanos, como ele fala, né? E uma delas é na própria Bíblia, né? Como tem essa passagem, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo, né? Também naquela passagem na transfiguração que Jesus fala que João Batista foi Elias, né? Então a Bíblia é cheia de referências à reencarnação, né? Tem outra passagem onde os apóstolos perguntam por que um homem nasceu cego, né? Se foi ele que pecou ou os pais, né? Obviamente pressupondo a reencarnação, pela existência da alma, né? Diversos fatos mediúnicos na Bíblia, né? Então os fatos espíritas, como são leis naturais, sempre estiveram na humanidade, né? O que o espiritismo veio fazer no século XIX foi reunir esses princípios que estavam esparsos, né, misturados com o alegórico, e colocar de uma maneira científica, explicado por leis científicas, né?
Então, para nós, né, a gente não, o Espiritismo não é uma religião no sentido usual. A gente não encara a Bíblia como um livro sagrado, mas é um livro que tem uma referência moral e espiritual grande, né? Ainda mais o Espiritismo tendo como Jesus, né, essa visão de que Jesus é um espírito puro que encarnou em missão aqui na Terra para servir de guia e modelo à humanidade, né, como está no Livro dos Espíritos, né? Ensinando na caridade e na benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né? Como também diz no Livro dos Espíritos. Então, esses princípios espíritas já vêm desde lá atrás, né? Mas o Espiritismo vem explicar esses princípios de maneira racional e científica, né? Então ele explica, né, o objetivo da reencarnação, da encarnação, né? Lembrando que a diferença entre reencarnação e encarnação, né? Toda a reencarnação é como prova ou expiação, né? Então toda reencarnação é uma encarnação, né? Mas nem toda encarnação é uma reencarnação, né? Porque você tem a encarnação dos espíritos puros, que não é nem prova nem expiação, eles vêm em missão para guiar as humanidades. E a reencarnação serve justamente, né, para o espírito alcançar a perfeição, o estado de espírito puro, né? Então é como se fosse uma escola, né? O estudante entra lá no primário e vai passando de grau em grau, né? Então a reencarnação não começa como uma questão punitiva, né? A primeira encarnação não começa como uma questão punitiva, né? O espírito encarna, vai desenvolvendo livre-arbítrio, né? E aí, se ele erra, né, ele tem que expiar, né? Mas a expiação serve como um aprendizado, né? Então, Kardec até usa uma metáfora da escola, né, dizendo que a reencarnação é como se fosse uma escola, né? O espírito encarna, vai passando de série em série, né? E se ele repete, ele tem que repetir o ano, né? Aí ele expia, mas essa expiação serve de aprendizado também. Então, o objetivo da reencarnação, na verdade, é pedagógico, né? Não é simplesmente uma questão punitivista. É um instrumento pedagógico que Deus se utiliza para os espíritos aprenderem a progredirem moral e intelectualmente, né? E sem reencarnação a gente não conseguiria explicar a justiça de Deus, né? Por que uns nascem ricos e outros muito pobres, né? Porque uns nascem são, outros enfermos, né? Como a gente explicaria as crianças que morrem em tenra idade, né? Com poucos anos, né? Para onde eles vão se eles não fizeram nem o bem nem o mal, né? Para o céu, para o inferno? Tem que haver uma reencarnação, uma outra vida, né? Para eles. Como explicar as tendências inatas que umas crianças já trazem, né? Umas crianças já nascem com uma tendência boa, outras ruins, né? Umas crianças já nascem com conhecimentos inatos de matemática, de música, né? Me recordo aqui que Mozart, né, ele desde criança já tocava instrumentos com maestria, né? Ele já trazia isso, obviamente, de vidas passadas. Então tudo isso comprova a reencarnação, né? Sem falar nos novos dados, né? Como o João falou do Jim Tucker, Antônio Mills e outros, né, que trazem mais evidências de lembranças de vidas passadas e tudo mais. Então, na verdade, a gente já tem provas suficientes para afirmar cientificamente a encarnação, né? Kardec já trouxe isso na época dele. E é um fato, né? É um fato. Enfim, mas é excelente, João, a palestra. Muito obrigado mesmo. Obrigado a ti, Eric, por ainda sublinhares mais a natureza científica, a natureza comprovativa desta base filosófica que o Espiritismo investiga, a reencarnação. Se ela filosoficamente é a melhor justificação para a justiça divina, como o Eric acabou ainda agora de sublinhar, cientificamente começamos a perceber-nos que se já tínhamos as evidências pelo controle universal do ensino de espíritos, típica da ciência da observação espírita, agora temos outras ciências a corroborar as mesmas indicações que já tínhamos. Portanto,
razão, racionalizar sempre e fortalecermos a nossa fé com todas estas evidências. Muito obrigado, Érico, por nos ajudares também aqui a sublinhar estas questões. E agora pedir ao nosso querido amigo António. António, por favor. Bem explanado, João, esse tema, o tema da reencarnação, um tema muito, muito importante, já várias vezes estudado, mas sempre com um interesse enorme, porque quanto mais nós aprofundamos este tema, mais ele se nos apresenta diferente, porque há sempre conhecimentos, cada vez que vamos adentrando no conhecimento, ele vai se alargando cada vez mais, porque nunca conseguimos chegar ao conhecimento verdadeiro absoluto. A reencarnação, João, como explicaste aí bem, portanto, não é uma criação da doutrina espírita, como muitos podem pensar, assim como o espírito não é uma criação do espiritismo. Portanto, nem pode ser sequer uma lei do homem, à vontade de cada um, dando aso, por exemplo, a caprichos, como nós sabemos, não é? Tão bem documentado em Constantinopla, no ano 583, se não estou em 553, com a Teodora, por exemplo, que a ela não lhe interessava reencarnar, então disse ao Papa, acaba-se a reencarnação, não existe mais reencarnação. Portanto, não é isso. A reencarnação é uma lei divina. E é a única via para que o espírito progrida e para que possa chegar ao verdadeiro objetivo para o qual foi criado, que é essa perfeição. Porque se a reencarnação não existisse, se essa lei da reencarnação não existisse, onde é que estava, onde é que víamos a justiça, a bondade e o amor de Deus? Como é que poderia o espírito evoluir só numa existência? Quer dizer, retornaríamos aos dogmas. Se é que muitos de nós não estamos já envolvidos neles, atenção. Há muito, dentro do movimento espírita, há já muitos dogmas de várias ideologias já implantados, e temos de repensar no espiritismo em si, na doutrina, no legado que nos deixou Kardec. E não podemos ir ao sabor das ideias e das ideologias de cada um, de certos iluminados e de certos fanáticos que estão trazendo única e simplesmente só discórdia no movimento espírita. Portanto, voltaríamos aos dogmas de que Deus havia criado seres perfeitos, neste caso. E os outros? Quer dizer, aqueles que tu falaste, os profetas, Jesus e outros assim, quer dizer, as pessoas veem-nos como seres perfeitos, criados à semelhança de Deus, não era assim que se dizia. Quer dizer, e os outros então foram criados, coitadinhos, olha, para aí, é igual, desenrascai-vos. Voltaríamos aos infernos do fogo eterno, novamente. Acho que está na hora de raciocinar um bocadinho e de pensar verdadeiramente onde é que está a lógica. Se seguir esses dogmas, essas ideologias, tanto envolvidas nesses dogmas, no medo, porque é isso que leva as pessoas atrás, ou naquilo que nos deixou esse legado enorme e importantíssimo de Kardec. Porque é preciso saber aprofundar. O espiritismo não é só ler os livros e contente, sejam os 5 do Pentateuco, como se fala tanto, as obras da codificação, sejam aqueles 11, não é só ler aquilo. É preciso ler e estudar, tanto tentar ver, perceber, entender da melhor maneira o que é que deduzimos dali. Mas a reencarnação demonstra, sem sombra de dúvida, a imortalidade da alma, portanto, a imortalidade do espírito. Depois também tem as comprovações que tu tanto referenciaste aí, tanto, por exemplo, o psiquiatra Ian Stevenson, aquele que dedicou mais de 40 anos
ao estudo dessas situações, onde ele reviu mais de, ou quase 3.000 relatos de crianças de todo o mundo, em que em 1992, por exemplo, ele refere 49 casos que foram todos documentados, portanto, e foram localizados documentos médicos de pessoas que crianças diziam ter sido em vidas anteriores. Portanto, está tudo documentado. Não é uma alegoria, não é uma ideia de uma pessoa qualquer que diz isto. Há essas documentações para comprovar. É isso que é necessário, essas comprovações. E depois outra coisa, nestes casos, nestes 49 casos, a correspondência existente entre os relatos e os documentos foi enorme, foi de 88%. Portanto, não pode haver em tantos casos tantas coincidências, não é? 1, 2, 3 casos, poderia haver até uma certa coincidência, mas aí não. Portanto, é uma verdade, a reencarnação é uma verdade, porque isto já vem já Orígenes dizia que cada alma vem para este mundo fortificada pelas vitórias ou enfraquecida pelas derrotas da sua vida anterior. Portanto, isto estamos a falar em 185, 254 depois de Cristo. Não é do tempo de Kardec, não é antes um século de Kardec ou assim. E mais, tanto, Iambico, também um filósofo, assim as penas que nos afligem são muitas vezes castigos de um pecado de que a alma se tornou culpada em vida anterior. É isto que nós temos de perceber. É isto que nós temos de perceber, que a reencarnação verdadeiramente é a única via de aperfeiçoamento de cada um de nós. João, obrigado. E pronto, ficamos por aqui. Muito obrigado por tudo aquilo que tu trouxeste, e o Érico também com os seus complementos e documentados também. Muito obrigado. Obrigado a ti, António, também por trazer estas referenciações. É muito importante nós podermos referir a verdade que nós trazemos torna-se mais sólida quando ancoradas por outras. É a técnica do controle universal de ensino de espíritos. Quando vários confirmamos a mesma leitura, a mesma visão, estamos a ganhar credibilidade. Não é por acaso que quando se investiga a nível universitário, nomeadamente, sempre se recomenda que se investigue o estado da arte, investigue o que é que os outros, o que é que já vêm dizendo, as referências. E quando nós conseguimos apoiar as nossas hipóteses em conhecimento que já vem do passado, em outras verdades, aí tem maior credibilidade. E muito te agradecemos, António, porque também aqui trouxeste exemplos ao longo da história humana, exatamente desta questão, da forma como era vista a reencarnação, os objetivos desta evidência. Bom, queridos amigos, se estiverem de acordo, vamos ver aqui uns comentários e umas perguntas. Íamos para já pegar aqui num comentário, apenas para aproveitar para estabelecermos a necessidade de no nosso raciocínio, sermos capazes de relativizar as coisas e utilizarmos conceitos o mais exato possíveis. A nossa amiga Shirley coloca aqui esta questão: Jesus foi muito mais que um profeta. O que é que será, o que é que estará para além de profeta? Nossa linguagem é curta. Portanto, profeta é um enviado, um ser mais avançado. Claro que não todos são iguais. Moisés era menos avançado que Cristo, mas as pessoas que viviam no tempo de Moisés julgavam que ele era o mais avançado. Antes de Moisés, as pessoas julgavam, conheciam Abraão. Abraão era o
Mais avançado. Não sei se também que chamaram filho de Deus nessa altura, o único filho, não sei, como se criou com o cristianismo, que Jesus Cristo é que é o filho de Deus e nós os enteados, já falou aqui o António, não, somos todos iguais. Portanto, o muito mais que um profeta fica um pouco indefinido e nós temos que pugnar por, dentro de uma filosofia e de uma ciência, ser o mais possível exato, porque isto depois leva-nos eventualmente a misticismos, que é isto de ser mais que um profeta. Voltamos outra vez à história de que Jesus Cristo é mais do que nós, foi criado já perfeitinho e nós é que temos que passar pela fieira das provas e ele não? Seria justo isso? Portanto, devemos ter... Nós sabemos que não é essa a intenção das Chilhas, estamos só a aproveitar esta afirmação para tentarmos melhorar a nossa forma de ser o mais exatos possíveis nas nossas afirmações. Não sei, amigos, se vocês querem comentar alguma coisa sobre esta questão. Muito bem, então passemos para... Sim, João. Diz. Então. Ora bem, Jesus foi muito mais que um profeta. Nós podemos pôr assim, Krishna, o que é que foi? Buda, o que é que foi? E outros por aí assim, Gandhi, todos esses espíritos já mais iluminados, portanto, que nos trouxeram algo de positivo, que através dos seus exemplos fizeram ver como é que devemos levar a nossa vida, não a vida material, mas sim a vida espiritual. Era aquilo que Jesus na Terra tentou demonstrar, com todos aqueles exemplos, com todas as suas parábolas que ele trouxe. Ele veio trazer um ensinamento, era um homem como nós, mais evoluído e mais capaz, né? Não estava ligado tanto à matéria, não estava ligado à matéria como nós estamos ainda. Nós vivemos no mundo de expiação e provas e ele estava aqui com uma missão. Temos que ver isso, com certeza, porque aquilo que nós estamos a passar hoje já ele passou há milhões e milhões de anos atrás. Portanto, não vamos pôr Jesus num pedestal, no ponto mais alto que existe, porque como ele haverão tantos e tantos espíritos já do seu gabarito, tanto na sua vibração espiritual, assim como outros, se calhar, estarão mais adiantados. Não sei, eu não consigo entender ainda, nem de maneira nenhuma, o plano espiritual. Portanto, nós vamos nos referenciando através dos livros que nos foram deixados e vamos tentando aperfeiçoar os nossos conhecimentos através de um estudo cada vez mais aprofundado, mas temos que ver que realmente é assim. Portanto, todos nós passamos pelas fieiras de todos os problemas, todos nós temos, todos vivenciamos estas vicissitudes, todos passamos por coisas boas e coisas más, tudo depende de cada um de nós. Uns melhor, outros pior, uns são capazes mais de dar 2 passos, enquanto nós só conseguimos mover um pé. Portanto, também temos de pensar, não só nesse, houveram tantas pessoas, tantos espíritos bons que passaram por aí, é só uma questão de ver esse, e mesmo no meio de nós existem até, como nós, que vivem atualmente nesta existência em que vivemos nós, pessoas que são totalmente dotadas ao bem, pessoas que não se lamuriam sempre, constantemente, não se revoltam, aceitam com resignação, são pessoas afáveis, no falar em tudo. Essas são pessoas boas. Embora vivam ainda no mundo de expiação e provas, têm se calhar ainda provas ou expiações, têm com certeza as suas provas e estão espiando erros passados, mas são pessoas que aceitaram e que aceitam. Agora nós ainda não. Agora Jesus veio nos ensinar como é que nós devemos aceitar todas essas tribulações da vida e vem-nos trazer esses ensinamentos. Mas devemos olhar também para os outros, não devemos olhar só para Jesus. Essa é a ideia, sem desprimor para ninguém, para nenhum dos profetas,
Não podemos pegar e pormos umas talas e ver só aquilo que melhor conhecemos e julgar que não existe mais nada. Não, antes de Jesus já existiam seres mais perfeitos do que Jesus. Tinha que haver, e não se tem que conotar com, por acaso, Jesus está conotado com a religião cristã, mas foram criados depois dele. Portanto, devemos ser justos e equitativos, e por isso, como tu bem disseste, devemos pegar no nosso raciocínio e encontrar as melhores soluções. Muito obrigado, Shirley, por nos ter colocado esta questão. Outro comentário que a Shirley aqui nos traz, portanto, e é bom ouvirmos sempre outras opiniões também. Quando nós falamos da interpretação da questão da água, há 2000 anos falava-se do renascer da água, porque exatamente o conhecimento científico e intelectual da época olhava para a água como a fonte de toda a vida. É muito importante hoje, nós também olhamos para... Nós andamos à procura de exoplanetas baseados que, se tiverem água, podem ter a vida. Mas espera, pode haver outras formas de vida. Se todos os globos estão habitados, nos globos onde não existe água, há vida. Portanto, não quer dizer que só possa existir a vida da forma conhecida. No planeta Terra, onde o profeta Jesus, o ser moral mais adiantado, o profeta mais adiantado que até agora apareceu, antes dele era outro, ok? Falou, utilizando estes termos para que nós pudéssemos compreender, falou na água, para se perceber isto. Portanto, a água, a ideia da água pode e deve ser mais abrangente do que só a do nascimento dos seres humanos, ligado ao útero, às águas do útero materno. Então, e as plantas? Também têm vida, mas não têm útero, mas precisam de água. Os animais ovíparos não têm lá útero, não têm água, mas também nascem uns ovos que se colocam e tal. Portanto, a água pode ser utilizada para ser mais abrangente do que apenas esta comparação com o útero materno. Mas, claro, isto cada um de nós olha para a realidade segundo a sua verdade. E claro, nós vamos vendo se conseguimos arranjar uma melhor. Portanto, e na nossa opinião, a analogia da água permite-nos ser mais abrangentes do que apenas a analogia da vida humana através das águas do útero materno. Não sei se algum de vocês quer acrescentar alguma coisa sobre isto. Bom, então, estamos bem. Temos aqui o nosso amigo João Carlos Onelli, que nos põe aqui uma questão. Seria o batismo pela imersão das águas como fazia Jesus Cristo um simbolismo? Sem dúvida. Não tenho dúvidas, não vejo outra razão para isso. Qual é quereria dizer que quem não fosse imerso nas águas com o rito do batismo não pode chegar ao reino de Deus, não pode ser perfeito? Não, portanto, é um simbolismo. E é um simbolismo que vem as religiões e tal. Cristo, na altura, utilizou isto de novo para continuar a reforçar esta ideia com baseado na água. Mas e os seres que não vivem em planetas onde haja água? Se é verdade, e a razão nos diz que, e o Espiritismo afirma, pelo Controle Universal de Ensino Civil, na introdução do Livro dos Espíritos, todos os globos estão habitados. Então, aqueles que não têm água têm outra forma de vida, não é? Portanto, enfim,
Portanto, a encarnação do espírito que ligado novamente à matéria ganha novo corpo e oportunidade para chegar ao reino. Portanto, tudo isto é uma simbologia. E que, claro, que ela é muito, esta simbologia é muito retirada pelas religiões. Não é só o cristianismo, calma. Se formos ao hinduísmo, que ainda é mais antiga que o cristianismo, sim, também a água tem muita importância. Aliás, eles têm os rios sagrados, as pessoas são cremadas e as cinzas são atiradas ao rio, e as pessoas que vão ao funeral vão mergulhar nesse rio junto com as cinzas. Enfim, portanto, a água tem muita preponderância no nosso planeta. E como nós não conhecemos outra forma de vida que não provenha, não assente na água, pois transformamos tudo na água. Mas não podemos universalizar. Não podemos fazer disto uma sinédoque, como a história da alma e do espírito. Tentar que a parte passe a significar o todo. Julgo que devemos ter essa relatividade. Mas uma excelente pergunta, João. Muito obrigado. Não sei, amigos, se quereis intervir. Acredito que poderia sim ter um simbolismo da reencarnação, né? Como diz o símbolo, né? A água era o símbolo, né, da natureza material, né? Porque se partia do princípio que tudo surgiu da água, né? E, enfim, hoje a gente sabe que provavelmente a vida surgiu no fundo dos mares aqui na Terra. Então, isso ainda é uma analogia possível com a ciência de hoje, né? E então talvez fosse simbolizando a reencarnação o batismo, né? E os judeus naquela época tinham uma noção da reencarnação, né? Que o próprio Kardec diz no Livro dos Espíritos que eles trouxeram lá dos egípcios, né? Pitágoras trouxe dos egípcios, dos hindus, né? Então é uma crença antiquíssima, né? Eu coloquei aí o espiritismo entre os druidas e a reencarnação entre os hindus na revista espírita, que Kardec fala da reencarnação desses povos, né? Que é uma crença muito antiga. Então os judeus assimilaram essa crença, né? Tanto que muitos judeus até hoje, até os judeus ligados à Cabala, eles ainda acreditam na reencarnação, né? Ou metem psicose, como era chamada essa ideia primitiva de reencarnação. Enfim. Muito obrigado, Eric. O nosso amigo João Carlos esclarece-nos que o JB que ele colocou era de Batista e não uma confusão minha de pensar que era Jesus Cristo, mas Jesus Cristo também batizava e João Batista também. Era um rito daquele tempo que vinha já da religião judaica, e se Cristo tivesse alguma religião, provavelmente seria a judaica, eram as práticas, mas era um simbolismo, era realmente um simbolismo. E quando o João nos pergunta aqui se no tempo de Elias, lá para trás, muito para trás de Jesus, se ele teria tido um contacto com outras doutrinas orientais, egípcio-pitagóricas, é muito possível, é muito possível. Portanto, a questão da água como elemento fundamental para a vida, ela é algo que parece bem connosco, não é? Porque provavelmente pelas muitas encarnações que como espírito já teremos cumprido aqui. E então, enquanto não estivermos noutros mundos em que conhecemos outras formas de vida, a água é o nosso referencial e vai-nos servindo para tudo. Portanto, mas a ideia do Cristo, julgamos nós, quando ele usa a água, é para simbolizar o princípio material dos três entes que existem no universo, de acordo com a pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Portanto, existe princípio inteligente, digamos que seria a alma, princípio material, o corpo vem dessa parte, e por cima deles, Deus. E depois há ali o fluido cósmico universal, de onde é extraído o perispírito, o fluido vital, tudo isso que vão compondo e originando os seres inorgânicos, os seres orgânicos, os seres inteligentes desta combinação. Não sei, amigos, se queres complementar de alguma maneira?
Ok. Portanto, andando, temos aqui uma amiga nossa que nos diz: eu entendo que na época de Moisés era olho por olho, veio Jesus, o Consolador prometido, que veio dizer perdoa 70 vezes 7. Portanto, é a evolução. Realmente, Jesus veio reformular não a lei de Deus, mas a lei de Moisés. Este do olho por olho, já Moisés já tinha dado uma pinturazinha. Ela é do tempo de Abraão. Esta do olho por olho, dente por dente, o código de Hammurabi, ainda mais para trás de Moisés. Moisés já veio, não matarás, portanto, já veio com outra formulação. Mas, de novo, a única coisa que queremos dizer é que tudo isto é uma evidência exatamente de que Deus nos colocou aqui e deu-nos a responsabilidade de nos aproximarmos dele, mas por nosso mérito, desenvolvimento da nossa inteligência. E por isso é que nós vemos que o que chamamos lei de Deus, em boa verdade, deveremos é dizer a interpretação que determinado profeta tem da lei de Deus. A que temos agora, a mais adiantada que temos, é de Jesus, com umas achegazinhas que o Espiritismo traz por causa das traduções que houve e tal. E Jesus também não veio reformular a lei de Deus, veio reformular a lei de Moisés. A interpretação que Moisés tinha da lei de Deus. E Moisés também não reformulou a lei de Deus. Reformulou foi a interpretação que Abraão tinha da lei de Deus. Mas é isto, portanto, e o Consolador prometido, e poderá haver outros Consoladores para diante. Portanto, estamos a olhar para o tempo, provavelmente, se andarmos assim para trás, também pode ser que no tempo de Abraão se tenha falado em algum Consolador prometido, que seria o Moisés. E depois, entre Moisés e Jesus, é possível que a esperança de novos tempos, que hoje todos nós sentimos, também tenha incluído algum Consolador prometido. Não é? Portanto, e nós, no tempo de Cristo, também se fala no Consolador prometido e tal. Nós queremos ver que é o Espiritismo, mas espera, o mundo vai continuar. O Espiritismo vai continuar. O homem vai desenvolver-se. Há de haver outros Consoladores primitivos também prometidos para a frente. Portanto, tenhamos esta ideia. Vivamos o melhor possível, identificando bem o que é bem proceder, evoluindo moralmente, aproveitando cada segundo da nossa reencarnação, que é um segundo de escola, para progredirmos. E vamos sempre evoluindo. É o maravilhoso desta obra divina. Não sei, amigos, se quereis complementar. Bom, ok. Vamos andando. Temos aqui uma outra questão, que Jesus está no planeta desde o começo. Bom, é incerto, não sei bem o que quererá a Shirley dizer com isso. Jesus Cristo, a vida humana neste planeta surgiu depois de serem extintos os dinossauros, é que foram há 65 milhões de anos. A vida humana talvez tenha aparecido há 300 milhões de anos. Jesus Cristo só cumpriu encarnações aqui. De ser tão avançado há 2000 anos atrás, se calhar... Bom, não temos evidências disto, mas vale o que vale. Portanto, nós devemos ter portanto, ser o mais exatos possíveis. Só assim também nós podemos nos ajudar uns aos outros. Temos aqui a nossa amiga Lubélia, que nos agradece. A Shirley, que nos diz perfeito, Eric. Gratidão, João, Eric, António, pelos esclarecimentos. Ok, aprendemos a ter certeza que acreditamos, certo. Aqui mais uma afirmação: por ser um espírito puro, eu julgo que a Shirley estava a referir a Jesus Cristo. Tínhamos a ideia que a catalogação da escala espírita, que tem 3 ordens, e hoje
desde 1860 para diante, tem 10 classes, não nasceu assim, só tinha 9 classes e 3 ordens, mas atenção que a primeira ordem só tem uma classe e é espíritos puros. Mas aí, se nós considerarmos que Jesus está lá, então estão lá os profetas de Jesus, os que serviram de profetas para Jesus também lá estão. Portanto, termos também esta ideia da relatividade, porque o ser humano necessita destas ideias da relatividade. O nosso amigo João Carlos também agradecemos e pronto, não temos aqui assim mais nenhum outro comentário, nenhuma pergunta. António, passo para ti a palavra. Ok, João. Agradecendo a ti e a todos, a esses companheiros que estiveram ao longo deste estudo e que foram fazendo seus comentários, foram fazendo suas perguntas, foram, de um modo geral, foram contribuindo para que este estudo se tornasse um pouco mais proveitoso. Agradecer ao Eric também a sua presença, como sempre, e então desejar a todos uma boa noite, um bom fim de semana, com muita serenidade e harmonia nos corações de cada um. E vamos então agora despedirmos-nos dessa equipa espiritual que esteve connosco, despedirmos também de todos os amigos, mas vamos então entregar-nos à espiritualidade para podermos levar connosco todos estes momentos de boas vibrações, de bom entendimento, de bom raciocínio e fazer deles tudo isso algo positivo para o nosso crescimento diário, intelectual e moral, porque é no dia a dia que nós nos aperfeiçoamos cada vez mais. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer estes momentos, agradecer a Deus esta oportunidade que nos concede, agradecer o dia que nos deu, agradecer a família, agradecer os amigos, todas as tristezas e alegrias, os momentos menos felizes que passamos hoje, possam ser aproveitados para corrigirmos algo que ainda temos, imperfeições que ainda temos em nós. Só com estes conhecimentos, com estes ensinamentos, possamos reforçar essa vontade e esse querer, nos tornarmos cada vez melhores. Vamos lembrar-nos de todos esses nossos irmãos que estão sentindo dificuldades, aqueles que passam fome do corpo orgânico, com fome física, mas também aqueles que passam fome espiritual, aqueles que ainda não conhecem as leis de Deus, não ouviram sequer falar dele ainda. E demos para esses irmãos luz e amor e tentemos também, dentro das nossas possibilidades, amenizar as dificuldades porque eles passam, essas dificuldades materiais, ajudá-los à sobrevivência, ajudá-los a terem um mínimo de dignidade, uma vida mais digna, com o mínimo de conforto, com o mínimo de estabilidade. Façamos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. E agora, antes de dizer obrigado a todos, vamos pedir e agradecer ao nosso irmão maior, esse companheiro e amigo que está sempre ao nosso lado, a cada instante e a cada momento, a Jesus, para que nos dê alento e força, coragem, para seguirmos este verdadeiro caminho, o caminho da luz e o caminho da verdade, esse que nos faz ser verdadeiros homens. Então, irmão, amigo, dá-nos o teu abraço forte, possamos sentir bem dentro de nós esse teu calor, esse calor do teu coração, que nos possa ajudar verdadeiramente a tornar-nos todos irmãos. Muito obrigado, que assim seja.
Muito obrigado, António. Muito obrigado, Érico, por este momento maravilhoso que aqui tivemos, esta forma tão linda como também foi terminado. E então, queridos amigos, telespectadores, ficamos de encontro marcado, próxima sexta-feira, a esta hora. Cá estaremos para refletir sobre mais um tema espírita na nossa Casa Espírita. Então, uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até para a semana, se Deus quiser. Obrigados, amigos.